O programa Duas Safras da Farsul e Senar chega à sua 7ª etapa, sendo realizado aqui em Lavras do Sul durante o primeiro Universo Pecuária, que é uma promoção do Sindicato Rural local. Como não poderia deixar de ser diferente, o tema predominante aqui foi a criação de gado e tudo aquilo que envolve a pecuária, principalmente aqui na metade sul. Durante esse encontro, durante o Duas Safras, eu falei com o presidente da Farsul, Gideon Pereira, falei também com o presidente da Osergs e falei com o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli, entrevistas que a gente roda agora para você. A agricultura de precisão é uma realidade há mais de 10 anos, realizando não somente adubação em taxa variável, mas correção do solo, pois solo com fertilidade uniformizada reflete em uma semente de qualidade uniforme. Qualidade do início ao fim, é com as sementes Rancho King. Presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, hoje aqui no programa Duas Safras, presidente, trazendo hoje aqui o olhar da pecuária, né? A pecuária não só bovina, mas todas as pecuárias, mas principalmente na região da campanha, na fronteira, pecuária bovina. Sem dúvida nenhuma, Alex Soares, é a região da pecuária, toda essa região que desce aqui para a minha terra, Bagé, vai por lá Dom Pedrito, Erval, vai em direção a Pelotas, vai em direção a Uruguaiana, Guaraí. É a metade sul do Rio Grande, que é pecuária. Outrora era somente pecuária, arroz e irrigado, só que agora está sendo incrementada por outras atividades e muito importantes, a exemplo da soja que vem entrando fortemente, o milho que temos grandes expectativas, principalmente na tua região lá de Camaquã, que desce em direção a São Lourenço e vai até Santa Vitória do Palmar, aproveitando as terras baixas, que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, e ainda o trigo agora, que já é este ano uma realidade bem diferente dos anos passados. Claro que tem uma conjuntura muito forte, que não é, vou dizer, é o programa Duas Safras que fez, não é só isso aí. O programa Duas Safras está despertando as pessoas. Agora, o que o produtor rural precisa é ter, primeiro, segurança jurídica para poder investir no seu negócio, algo que nos preocupa demasiadamente, sempre nos preocupou, e evidentemente que preço, para poder precificar e que se tenha lucro, porque se o produtor tem lucro, nós entramos no círculo virtuoso e que é bom para a nação, é bom para todo mundo, porque nós temos abundância de alimentos e cada vez o produtor investe mais e produz mais. Se olharmos esta roda ao contrário, evidentemente que não há investimento. E o que está acontecendo com o trigo? É que esse ano já estão anunciando que deve-se colher algo em torno de 5 milhões de toneladas de trigo. Provavelmente 3 milhões e meio a 4 milhões vai sair pelo Porto do Rio Grande, porque está precificado. Está precificado em função da desgraça de outros, que neste caso é a guerra europeia, que está precificando muito bem o trigo. Presidente, a pauta também do agronegócio é, sem dúvida nenhuma, política. O senhor se manifestou ali, há uma preocupação bastante grande do setor, até com relação a essas inseguranças, né, geradas pela posse, né, futura posse de um candidato que não está alinhado com aquelas demandas do setor. O que o senhor tem a dizer para o nosso produtor nesse momento, aí, 4 dias depois dessa eleição, e num país ainda numa ebulição pós-resultado? Realmente, Alex, eu acho que temos que fazer uma análise muito profunda, não é tão curto assim, porque na realidade, e eu acabei de falar rapidamente, o primeiro item que o produtor rural quer é segurança jurídica ao direito de propriedade, que é inatacável. E acontece que os partidos de esquerda, e aqui é o PT, no Brasil, no mundo inteiro, diga-se passagem, eles têm dificuldade de lidar com o direito de propriedade, com a propriedade privada. Eles não entendem isso. Basta ver os exemplos que nós temos a respeito. Fizeram reforma agrária, 70 milhões de hectares. Onde é que está a propriedade? Agora o presidente Jair Messias Bolsonaro fez 600 mil titulações, mais ou menos. Ainda ficou muita gente sem o direito de propriedade. E na realidade, de quem é a titulação? É do INCRA, portanto, coletivização. Se nós vamos para o tema quilombola, eles tiram inclusive a propriedade de algum habitante ali que tinha o seu título de propriedade, eles também tiram aquele título porque vai para a Fundação Palmares. Se nós vamos ver a questão indígena, não é diferente. A propriedade da terra indígena é da FUNAI, porque eles não aceitam a propriedade. Esta é a realidade. E quando
E agora, neste momento, se elegeram, nós temos muita história do passado que nos traz preocupação daquele tempo. As invasões de terra, as vistorias do INCRA e agora, modernamente, as questões ambientais. E as questões ambientais não é só um problema nacional, ela é um problema que ela está sendo ditada pela esquerda do mundo inteiro. Vamos ser claros, é isso que está acontecendo. E tem países, evidentemente, e questões mercadológicas que se aproveitam. Claro que tem problema de aquecimento global, deve ter sim, não sou eu que posso afirmar isso ou desafirmar, mas a ciência está mostrando que há um desajuste climático no mundo e que há que ser cuidado, sim. Agora, nós temos que cuidar também com este ambientalismo que está colocado aí, que relativiza o direito de propriedade e que pode trazer, a partir desta ideologia que está colocado, dificuldades ao progresso da agricultura brasileira como um todo. E isto nos preocupa de sobremaneira. Só que o senhor fizesse um breve comentário sobre a sua recente viagem à Ásia, teve por diversos países, também tem a questão política, a imagem do Brasil, né? Apesar de que naquele lado do mundo, me parece que é diferente da Europa, mas a questão está voltada ao consumo mesmo, né, presidente? A nossa CNA tem um programa que se chama o Agro Brasil, que leva, o Agro BR, o Agro Brasil é outro, o Agro BR, que leva embaixadores para conhecerem em loco, dentro das nossas fazendas, como é que se produz. E na última missão, que foi Mato Grosso, nós levamos lá embaixadores metade europeus, metade asiáticos. E a diferença era brutal entre um grupo e outro. Enquanto o grupo europeu se preocupava com as questões ambientais, e parece que nada servia daquilo que nós demonstrávamos, dos cuidados que a agricultura brasileira vem promovendo com o meio ambiente, e está cuidando do meio ambiente, diga-se passagem, mas parece que para eles nada servia. Enquanto os asiáticos preocupados com segurança alimentar. Ora, nós temos 1 bilhão de pessoas ricas morando na Europa, que agora estão sofrendo graves consequências a respeito deste pensamento ambientalista xiita, porque estão com dificuldade de energia, porque ao quererem proteger a Europa, deixaram tudo na mão da Rússia. E agora está lá, a Gazprom querendo cortar gás, o petróleo que vem de lá, então estão tendo grandes dificuldades, inclusive dificuldades econômicas e financeiras, porque a inflação na Europa hoje é mais alta que no Brasil, que tem energia limpa, diga-se passagem. E colocado isto, o setor asiático preocupado com segurança alimentar, que é querer 1 bilhão na Europa, 1 bilhão nas Américas e 5 bilhões de pessoas que vivem entre África, Oriente Médio e Ásia. Realmente, eu tive agora, recentemente, numa missão com o Ministério de Relações Exteriores, uma missão com Apex Brasil, mais a nossa CNA, justamente numa missão para vermos as potencialidades do comércio bilateral entre Brasil e ASEAN. ASEAN é o Mercosul deles lá, que são 10 países asiáticos, nós visitamos apenas 4, Filipinas, Malásia, Indonésia e Singapura, e vimos que são países que estão crescendo 6, 7% ao ano pós-Covid, e são 700 milhões de pessoas, olhem bem, 700 milhões de pessoas vivendo em ilhas. Ou seja, eles não têm território. E com esse crescimento econômico, eles precisam de segurança alimentar. Então, essa é a visão dos dois mundos que hoje nós vivemos. Um mundo querendo ambientalismo e outro mundo querendo segurança alimentar. E nós, produtores rurais, no meio desta situação, que embora estejamos protegendo e muito nosso meio ambiente, não é essa a visão europeia do nosso processo, ao ponto que eles chegam ao extremo de quererem criar regras na Europa e exportar essas regras para nós, mas acredito eu que no fundo também tem um viés econômico muito forte, porque o Brasil tem uma agricultura muito competitiva, nós estamos crescendo cada vez mais e aonde nós chegamos, realmente nós temos quantidade, qualidade e preço baixo, preço competitivo, eu diria. A gente concluir, presidente, 2 assuntos. Como é que anda aquele acordo Europa-Mercosul, que foi gestado durante a gestão da ministra Tereza Cristina, mas depois veio a pandemia e parou. Outra coisa é em relação à COP, que o senhor está indo também, né, para tratar sobre o clima. Qual é a expectativa que o senhor tem em relação a essa COP? Veja bem,
O acordo União Europeia-Mercosul travou. Ele ficou trancado, porque ele tem cláusulas de barreiras que foram colocadas ambientais. E aí o mundo vendeu a imagem, e esta imagem ainda saiu muito vendida e mal vendida por brasileiros, questões ideológicas, vamos ser claros, em que nós estamos destruindo o meio ambiente, principalmente a Amazônia, os incêndios da Amazônia. Nós víamos aí, nesse período aí que passou, qualquer incêndio na Amazônia, aquilo era manchetes nos jornais, nos grandes jornais nacionais, nas grandes redes de televisão nacional. Claro que a Europa se apropria disso. Agora, quando estava queimando lá na França, quando estava queimando na Califórnia, né, ninguém falou nada. Ou seja, então é uma continuada questão que no fundo é uma questão econômica, eu quero acreditar assim, que vem na tentativa de prejudicar o desenvolvimento da agricultura nacional. Estamos indo à COP, sem dúvida nenhuma, e a nossa missão na COP, colocada pela CNA, dentro do grupo CNA, é defender, evidentemente, o estágio da agricultura brasileira, porque nós temos qualidades dentro da nossa agricultura que nenhum país do mundo exerce. É exemplo, plantio direto, balanço de carbono, né, que nos é favorável. São coisas assim, pelo tipo de agricultura que nós fizemos, pelo tipo de pecuária que nós fizemos, uma pecuária muito baseada em pasto, crescimento vegetativo, as emissões de metano são compensadas pelas absorções de carbono. Então, nós temos e tanto é que nós somos responsáveis por algo de 3% da emissão de carbono do mundo, enquanto tem China, Estados Unidos e a própria Europa emitindo muito mais carbono do que nós, mas o foco está em cima de nós. Pelo tamanho do Brasil, que é um país continental, e pelo tamanho da Amazônia, porque também, convenhamos, o Brasil hoje, para fazer o seu agronegócio, o seu crescimento, nós não precisamos da Amazônia. Agora, temos uma preocupação. O que nós vamos fazer com 24 milhões de pessoas que vivem dentro da Amazônia? É muita gente que estão lá em estado de pobreza, eu diria assim. Então, temos que ter esse tipo de preocupação. Qual é a solução disso aí? Eu também não sei. Mas acontece que nós não merecemos sermos atacados da maneira que estamos sendo por países desenvolvidos, principalmente pela Europa. Obrigado, presidente. E mais duas safras. Pô, isso aqui já é o quê? A sétima, a oitava etapa, né? Eu até não sei se é a sexta ou a sétima ou oitava, mas realmente é mais uma etapa muito boa, que chegamos à região da campanha. Nos faltam ainda, creio que é a oitava, assim, nos faltam ainda duas etapas, que será Vacaria, para fechar o ano, que será Vacaria, que eu me lembro agora, e tem uma outra, São Cepé e Vacaria. É o que está nos faltando, e aí encerramos o ano. E aí vamos colher toda a informação que nós temos desse período, toda a experiência que tivemos e talvez mudar com um enfoque novo para o ano que vem, com todas essas entidades copromotoras, mais o patrocínio da Corteva. Grande abraço, amigo. Obrigado, meu amigo.